Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que fala de um assunto delicado, o engano, mas no contexto religioso, sabe? É. Uhum. A fonte que a gente está olhando aqui investiga o que ela chama de ardis, né? As estratégias que seriam de Satanás. E como o discernimento é super importante para não cair nisso. Exato. A ideia é investigar essa visão olhando bem de perto as passagens da Bíblia que o texto usa para se basear. Vamos lá? Vamos sim. Olha, o texto faz um contraste interessante entre comunicar a verdade de um jeito sincero, ele usa até uma imagem curiosa, sem cera, e aqueles ensinamentos que podem parecer certos, assim por fora, Hum. mas que na verdade seriam enganosos. É uma visão teológica bem particular sobre quem seria essa figura de oposição e por que, para essa fonte não perceber as táticas dela, seria um perigo enorme. Essa imagem do sem cera é curiosa mesmo. O texto até explica, né, que viria de marceneiros antigos, os desonestos, Isso. que usavam cera para disfarçar os defeitos na madeira. Então, a analogia seria que algumas pregações, algumas mensagens religiosas podem parecer perfeitas, Exatamente. mas escondem falhas graves. Exatamente. Uma falta de sinceridade fundamental, né? Pois é, a fonte até cita 2 Coríntios 2, o versículo 17, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Faz todo sentido com a analogia. Faz total. E o ponto que a fonte insiste muito é: o grande risco é justamente ignorar essas táticas. Sabe, Uhum. o texto faz questão de separar a imagem popular do diabo, aquela coisa meio caricata, de chifres, rabo. Sim, a figura folclórica quase. Isso. Ele separa isso das descrições que encontra na Bíblia. Lá, ele é chamado pai da mentira, príncipe deste mundo. Deus deste século. Exato. E a fonte lista outros nomes também: Satanás, demônio, dragão, antiga serpente. A ênfase é que o engano muitas vezes vem disfarçado. Parece coisa boa, é sutil, É, não é algo óbvio. não mesmo. Por isso, aquela citação de 2 Coríntios 2, versículo 11, é tão importante para eles. Porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, temos que estar atentos. E tem um ponto histórico que a fonte traz sobre o cristianismo que, olha, me chamou a atenção. Qual? Ele diz que o cristianismo, assim, como instituição religiosa organizada, teria sido mais uma criação do Império Romano, lá pelo século 3, 4, Ah, sim. do que algo que Jesus estabeleceu diretamente. E lembra que o termo cristãos apareceu lá em Antioquia, mas foi dado por gente de fora, né? Uhum. Como que isso se encaixa no argumento principal do texto sobre o engano? Olha, parece que a fonte usa esse ponto para reforçar a ideia da necessidade de discernimento, sabe? Entendi. Se a estrutura religiosa que se estabeleceu não é vista por essa perspectiva como uma criação direta de Cristo, bom, então seria mais um motivo para analisar com cuidado o que é ensinado dentro dela. Faz sentido. Questionar as origens, possíveis desvios? Exato. Isso conecta direto com a ideia central de identificar esses enganos mais sutis, disfarçados. Entendi. E isso leva a gente para outra passagem que o texto olha bem de perto. E Timóteo 3, versículos 6 e 7. Ah, sim, o conselho de Paulo a Timóteo. Isso. Sobre as qualidades de um líder na igreja. E tem um alerta bem específico contra o orgulho, o ensoberbecer-se. Para que ele não caia na condenação do diabo. Essa frase, Essa mesma. E a fonte interpreta isso de um jeito bem particular, né? sim, sim. O texto mais fundo no grego original é escrima empeseto diabolo. A análise que ele faz argumenta que crima aqui não é ser julgado pelo diabo. Sabe? Não. Não. Seria cair no mesmo tipo de crime ou pecado que ele. Ah, No mesmo erro. exatamente. E qual seria esse pecado? A fonte identifica como a soberba, a arrogância de se colocar acima de tudo, quase como uma autoidolatria, se tornar um antideus. Nossa, que interpretação forte. É uma visão bem específica sobre como o orgulho, para essa fonte, é a própria essência da oposição a Deus. É algo interno. Entendi. Então o foco é na corrupção interna pelo orgulho, não num julgamento que vem de fora. E o objetivo final disso tudo? Desse engano todo, segundo a fonte? Pô, o texto sugere que a meta final seria
tirar Cristo do centro, né? E colocar o diabo no lugar dele. Mas de um jeito muito Gradual, dissimulado. não é algo na cara, então, é um processo. Isso, um processo lento. E isso é colocado em contraste com o que diz Hebreus 2,14. Que fala que Cristo se tornou humano. Exato. Para que, pela sua morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Uma afirmação de vitória, né? Sim, claro. Então, para a gente resumir a visão dessa fonte, é um chamado constante para ficar atento, né? Para saber distinguir a verdade sincera, aquela sincera, das imitações que são bem disfarçadas. Exato. Vigilância constante. E uma alerta muito forte sobre o perigo do orgulho, principalmente na liderança, que seria visto como repetir o pecado original de querer ser Deus. Isso. O foco é na vigilância e na autenticidade interna da pessoa. E para a gente ficar pensando, o texto ainda lança uma provocação, né? Ele sugere que até mesmo pregar a verdade da Bíblia, se for feito por alguém que não passou por uma transformação interna real, que a fonte chama de novo nascimento, aquela experiência espiritual profunda. A regeneração. Isso. Se a pessoa não passou por isso, pregar a verdade poderia, de um jeito meio inesperado, acabar fortalecendo justamente aquilo que a verdade deveria combater. É uma reflexão sobre a coerência, né? Entre a mensagem e o mensageiro. Pelo menos sob a ótica bem específica dessa fonte que a gente analisou. Exato. Fica essa reflexão sobre autenticidade e o impacto real do que a gente ensina ou compartilha, né? Pelo menos segundo esse material. Exatamente. Bom, por hoje acho que é isso. Até a nossa próxima análise. Até lá.